temos a seguinte declaração: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então todos os que morreram, tanto no Antigo como no Novo Testamento, se foram salvos por Cristo. E o verso 22 diz que morreu o mendigo, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, né? Então ele foi levado para o seio de Abraão, verso 22, tá? Vamos lá em Gálatas novamente, capítulo 3, de 6 a 9. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Agora olha só: sabei, pois, que os da fé é os que são filhos de Abraão. Ou seja, não é quem nasce em Israel, mas é quem é da fé. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Ou seja, o próprio Deus pregou o Evangelho a Abraão lá nos primórdios. Deus falou a Abraão sobre Cristo. E determinou, né? Em ti serão abençoados todos os povos da terra. Ou seja, na eleição que eu farei, né? Dessa nação que virá de você, apontando para a eleição que eu faço dos meus salvos, serão abençoados cada uma dessas pessoas, tá? Então, o rico, ele não foi para o inferno porque ele era rico, e o pobre não foi para o inferno porque ele era pobre. O rico foi para o inferno porque ele desprezava as Escrituras, e ele vivia para si mesmo. E o pobre foi para o céu porque ele foi levado para o seio de Abraão, justificado por Cristo. A árvore, irmãos, ela fica onde ela cai. Então, após morrer, ficarão em estado definitivo. Nada poderá mudar isso, como nós vemos aqui no verso 26 de Lucas 16, né? É o verso 26 que diz... E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar para daqui e para lá, não podem, nem os de lá passar para nós. Recentemente nós fizemos um sermão acerca da porta estreita. E naquele sermão, eu lembro que o Senhor Deus nos deu uma palavra, né? A mudança de perspectiva. A pessoa, ela vive para si mesma. Principalmente pessoas que têm muito dinheiro, né? Tem um poder, um controle, vive para si mesmo. Então ela tem uma perspectiva dessa vida. Só que quando ela morre, é como a volta de Cristo, é num piscar de olhos. A volta de Cristo é num piscar de olhos. Quando a pessoa morre, é num piscar de olhos. Ela está aqui nessa realidade. Ela deu o último suspiro, ela está em outra realidade, com outra perspectiva. Agora imagine este rico, passando por esse piscar de olhos. Ele está nessa perspectiva, onde ele tem todo o poder e toda a riqueza, e vivendo para si mesmo, para a sua carne. Essa perspectiva que ele está. Num piscar de olhos, ele está vendo o paraíso de Deus, e ele no lugar de tormentos. Então, antes do piscar de olhos, ele desejava coisas, que agora está lá num corpo, numa sepultura. A carne que desejava coisas está lá no corpo, numa sepultura. Todo o dinheiro que ele tinha, o máximo que ele conseguiu ali, foi uma muda de roupa boa para ser sepultado e um caixão de primeira linha. Porque está tudo na sepultura. Agora a perspectiva dele é o paraíso de Deus e um lugar de tormentos. Então agora ele não deseja mais tudo aquilo que o dinheiro pode comprar. Ele não deseja mais todo o apelo da carne. Aquilo tudo está numa sepultura. Agora ele deseja estar no paraíso de Deus. Só que Abraão fala aqui nesse texto, Jesus fala, existe um grande abismo entre nós e vós aí. Agora você deseja sair desse lugar de tormentos e vir para cá, mas existe um grande abismo. Não dá mais. Você desperdiçou as suas oportunidades. Você teve tudo em mãos. Você foi agraciado em vida. Você tinha audição. Você tinha olhos para ver. Você teve pessoas ao seu redor que você podia fazer as boas obras, conforme Efésios 2:10 diz que o próprio Deus prepara as boas obras para que andássemos nelas. Você tinha
as Escrituras e os profetas. Mas você recusou tudo isso. E agora a sua situação está definida, porque existe um grande abismo entre nós e vós. A verdade, ela não poderá vir de fatos sobrenaturais, mas somente as Escrituras vão trazer esta mensagem da salvação. Veja aqui, a partir do verso 27. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. E Abraão então diz: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ainda que aconteça o sobrenatural, ainda que pessoas ressuscitem dos mortos e venham trazer a mensagem, ainda que isso aconteça, eles não serão persuadidos. Sabe por quê? Porque é Deus que abre os olhos espirituais. A pessoa só se converterá quando ela clamar a Deus: Senhor, abra os meus olhos espirituais para que eu veja essas realidades, que eu ouço falar. Se essas coisas são assim mesmo, Senhor, me prove isso, me mostre. A Bíblia nos autoriza a fazer prova de Deus. Salmo 34 fala: provai e vede que Deus é bom. Desde que façamos a prova com respeito e reverência, não zombando de Deus, né? Não blasfemando contra Deus. Então me faz ganhar na Mega Sena. Não isso. Mas fazer prova de Deus e provar que Deus é bom. Como Gideão fez com Alã, né? Provai e vê se Deus é bom. Então a pessoa que vai se converter, ela clama a Deus e ela fala: Senhor, me mostre se essas realidades, se isso é verdade. Mas a pessoa que não vai se converter, ela é indiferente a essas coisas. Ela vive para si mesma como um homem natural. Ela cuida somente da sua carne, ela não está preocupada com o que vai acontecer após o futuro. Então só Deus é que poderá abrir os olhos das pessoas. Então, o que é prudente, irmãos? Clamarmos a Deus, falar: Senhor, se essas coisas são assim mesmo, me mostre. Abra meus olhos espirituais, porque eu sinto meu coração duro. Abra meus olhos espirituais, para que eu veja também essas realidades, e não venha acontecer comigo o que aconteceu com este rico. Então, irmãos, não serão fenômenos sobrenaturais que salvarão as pessoas, mas o que salvará as pessoas é a mensagem de Cristo, como Deus determinou. Como acreditarão se não há quem pregue? O apóstolo Paulo diz isso. Como acreditarão se não há quem pregue? A pregação é que vai acender ou vai operar a fé no coração das pessoas. Então, Deus é que vai operar essa fé no coração das pessoas. Compete a cada um de nós clamar pela misericórdia de Deus. Há um erro muito grande no nosso país e em alguns outros, em que as pessoas falam: aceite Jesus. Não, irmãos. Jesus não está de sopel na mão, não. É Jesus que tem que nos aceitar. É nós que temos que falar: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Me aceita no teu reino. Como aquele ladrão da cruz, que ele fala: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Lembra-te de mim. Aquele ladrão não falou: eu te aceito. Ele não falou isso. Nem estava em condição disso. Mas ele creu e ele falou: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Então, irmãos, não serão fenômenos sobrenaturais que salvarão as pessoas. Eu quero concluir esse pensamento dizendo que esse texto nos mostra 3 realidades imutáveis. A primeira é a morte. Por mais que a pessoa conquiste neste mundo, ela não consegue ficar aqui para sempre. A primeira realidade é a morte. A segunda realidade é que a morte não é o fim. Ela vai continuar existindo. E a terceira realidade é que após a morte, a situação estará definida. Céu ou inferno. É essa perspectiva que todos teremos que ver. Céu ou inferno. Amém.